Vamos lá. Isso aqui, velho. Isso aqui eu vi no X. Deixa eu contar um negócio pra vocês, cara. O Paulo Cogos, uma vez, acho que era no começo da pandemia, ele começou a falar pra mim que ele ia me bater, né? Eu tenho esses prints, são maravilhosos. Onde você tá? Que eu vou te bater, não sei o que lá. Eu falei... Aí eu sabia que ele tava ele tava, acho que ele tava na Paulista, tá? Eu falei, eu tô na Paulista, eu também vou te encontrar agora. Eu falei, então... Eu lembro que eu falei, tipo assim, eu tô aqui perto do Mac Mill, vem aí. Aí ele foi, tá ligado? Cadê você que eu tô aqui? Eu falei, cara, você falou que você tava do outro lado, agora eu tô do outro lado. Vem do outro lado. Aí ele foi do outro lado. Aí eu fiquei fazendo uma gincana com ele, eu tava em casa, mano. Aí um dia, né, campanha da Prefeitura de São Paulo, em 2020, eu encontrei com o Paulo Cogos na Paulista, né? Aí ele falou que ia me bater, e aí eu apertei as tetas dele, e alguém achou esse vídeo. É um vídeo de 12 segundos, onde eu aperto as tetinhas de Paulo Cogos. Põe na tela aí, ó. Lá. Ditador! Apertei a tetinha. Vai tomar no cu. E essa música, hein? O que bate de nostalgia, hein, moleque? Cê é louco! Vamos lá, próximo. Ian Neves. Com 2 páginas. Deixa eu ver. Nesses últimos dias eu recebi muitas mensagens a respeito do plano de governo da Unidade Popular. E se você tá fora da bolha, o plano de governo da presidência da UP, que tava lá no site do TSE, tava só com 2 páginas, tava bem simplificado. Como eu aqui falo com frequência que a Samara Martins da UP é a minha candidata à presidência, algumas pessoas vieram me perguntar o que eu achava disso. Como eu também fiquei com dúvida, eu fui consultar os camaradas da UP que me disseram que aquele não era o documento final, eles iam fazer alguns ajustes ainda. E de fato, o plano que tá disponível agora no site do TSE tá bem mais completo, inclusive eu recomendo que vocês leiam. Agora, gente, sinceramente, vocês acham que quem fez... Gente, vamos lá. Você acha realmente que eles apresentaram um documento de 2 páginas porque comunistas, eu não sei se vocês sabem, mas as coisas têm prazo na vida, né? Eu imagino o Ian Neves, um playboy de apartamento, né? Que ficou com burnout porque fazia 2 lives por dia, né? Eu imagino que vocês não tenham muita simpatia por cumprimento de prazos, né? Por batimento de metas. Mas a vida é assim. Alguém fala pra você, ó, você precisa entregar isso aqui até tal data, você tem que entregar naquela data. Não adianta você dar um miguezinho. Não, mas agora a gente... Vai lá, dá play. Fez vídeo polemizando em cima disso, vai fazer outro falando do programa atualizado? Vamos não ser ingênuo aqui, essa questão nunca foi sobre a qualidade ou conteúdo do programa, tá? E é por isso que nesse vídeo aqui eu não vou ficar falando sobre o conteúdo do programa, eu vou falar sobre a forma como essa suposta polêmica foi tratada. Alguns influenciadores que fizeram vídeo... É assim, essa suposta polêmica que ninguém falou. Assim, o Brasil parou por causa do plano de governo da UP. Vai lá, dá play. Sobre isso, alguns até ditos comunistas resolveram definir a atuação inteira da UP só baseados nisso. E algumas dessas pessoas fingiam que o partido sequer existia até ontem e resolveram falar sobre a falta de qualidade do programa e nada mais. Eu até cheguei a receber mensagens que me perguntavam como é que eu poderia apoiar um partido que tinha um programa tão amador. E mesmo antes do programa ser atualizado, eu respondo sem a menor hesitação. O meu apoio à Unidade Popular vem da luta deles nas ruas, nos sindicatos, nos movimentos sociais, na luta de classes cotidiana. Não deveria ser controverso dizer que a prioridade do movimento comunista no momento é a construção de um forte movimento de massas. Organizado, combativo. Qualquer um que reivindica o comunismo deveria saber disso. E deveria trabalhar para que isso se concretize. E, gente, a realidade nua e crua aqui é que a UP é o único partido comunista que faz trabalho de massa concreto, que cresce e ganha força ano após ano. Não é coincidência que os ditos comunistas que foram tacar pedra na UP por conta do programa não mencionaram isso. Porque quando se trata de botar gente na rua, de organizar greve, de atender mulher em situação de vulnerabilidade, de lutar por moradia digna com ocupação, só existe um partido comunista no Brasil que pode ser citado, a Unidade Popular. E me preocupa muito que o critério para julgar a atuação de uma organização comunista não seja esse, porque deveria ser. Isso sou eu dizendo que não é importante ter um bom programa? Lógico que não. Mas se só um bom programa fosse o suficiente, a gente nem estaria tendo essa conversa. Citando uma frase famosa do Marx aqui, abre aspas. Cada passo de movimento real é mais importante do que uma dúzia de programas. Fecha aspas. Então, por favor, na hora de criticar a atuação de uma organização comunista, olhem para a sua atuação concreta. Comunismo é prática. Se autoproclamar comunista de forma isolada do trabalho de massas é mais inútil que buzina de avião. E assim, eu tenho quase certeza que essas pessoas não vão fazer um vídeo novo falando do programa atualizado. Só que isso, sinceramente, não importa. Eu espero que da próxima vez que uma polêmica dessas apareça, o debate seja feito nesses termos. Em termos que são genuinamente os relevantes para o movimento comunista. Vou falar um negócio pra vocês, cara. É até um clichê falar isso, mas é impressionante como
tão rápido, o hype dos comunistas foi embora. Esses caras, eles tiveram uma chance, eles tiveram uma janela de oportunidade. Eu nem vou saber te dizer exatamente quando, tá? Será que foi 2023? Eu não sei. Que os vídeos deles estavam bombando. O Ian Neves fazia vídeo de 300 mil visualizações, tá, cara? Por dia. As lives do Ian Neves estavam indo bem. Os caras deram uma hypada. Foi quando apareceu o Gaio Fato, esses caras tudo. Oh, rapidamente vocês foram absorvidos. O Jones Manuel, que talvez seja o comunista mais relevante do Brasil hoje, ele está no PSOL. Foi cooptado pelo PT. Vai pedir voto no 13. E vocês, com essa forma infantil de fazer política, rapidamente estão sentindo como eu vou dizer? O peso da vida real. Né? O peso da vida real, mostrando pra vocês que, cara, ser comunista é uma coisa tão idiota e tão cringe que simplesmente vocês não conseguem. Sendo desse tamanho tão pequeno, vocês já têm tanto conflito interno. Você acha que vocês conseguiriam, sei lá, direcionar um país, velho? Você acha que vocês conseguiriam fazer isso? Coisa escrota. Vamos lá. O que é isso aqui? O que é isso aí? Alexandre de Moraes. Bom, vamos ver, eu não quero nem ler, eu quero ver o que ele falou. Está na hora de refletirmos sobre a questão do diploma de jornalismo. Naquele momento, o Supremo afastou, e até nas discussões, nem eu, nem Vossa Excelência estávamos aqui, nem o ministro Zanin, ministra Carmen, sim. Naquele momento, nominalmente, vários jornalistas foram citados. Pausa aqui. Jornalistas. Vamos lá. Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, olha, não importa a corte, né? Já começa dizendo, importam os membros que estão aqui, que é justamente o que a corte não deveria ser. A corte não deveria ser uma coisa que ela vai mudando conforme os ministros vão mudando e o entendimento vai indo conforme o vento. É justamente o contrário. A corte sequer deveria ter protagonismo individual de ministro. Mas eu vou te explicar uma coisa, olha só. Quando a gente fala de profissões, isso aqui é uma coisa que também pouca gente tem coragem de falar, tá? Quando a gente fala de profissões, cara, a gente tem que entender que você precisa de rituais diferentes. Você precisa de regulações diferentes para determinadas profissões. Vamos lá. Se teu pai tá com um problema no estômago e você precisa fazer uma cirurgia no estômago do teu pai, você quer ir num médico que disseram que era bom, ou você quer ir num médico que formalmente passou por um sistema de ensino, onde ele passou por provas, ele passou por rituais, ele passou por um mínimo de tempo de experiência para ele poder se tornar qualificado para realizar uma cirurgia? Você quer o rito formal. Você quer alguém que seja extremamente qualificado e dentro das especificidades das humanidades, né, e todos os defeitos que nós temos, a gente tenta ao máximo, né, dirimir os nossos defeitos e as nossas arbitrariedades para que a gente faça uma coisa de forma quase robótica e padronizada, que é levar à perfeição uma coisa que precisa de precisão, nesse caso literalmente cirúrgica. Certo? Você precisa desses rituais, você precisa dessas regulações, você precisa dessa vigilância para que a coisa saia certa. Porque uma cirurgia no estômago é uma coisa muito, muito, muito delicada e muito importante. Dito isso, você precisa de um órgão para regular os atores que vão dublar coisas no Brasil? É óbvio que não, né, cara? Isso significa que eu estou diminuindo a profissão de ator ou de dublador? E aumentando a profissão de médico cirurgião? Não, né, cara? Não, né, cara? Cada profissão tem a sua especificidade. Se eu não sou um bom locutor, as pessoas podem claramente, o mercado, aí sim, o mercado pode olhar e falar, esse cara é ruim, tira esse cara daqui, eu quero um cara melhor. Agora, você não pode deixar para o mercado a regulação do que é um bom ou um mau médico. Você precisa de uma instituição, você precisa de um órgão regulador. Por que eu estou dizendo isso? Você não pode nem ser bobo, igual o cara ontem foi, eu sou contra regulações. Não, você não é contra regulações. Você é contra algumas regulações. Então você não pode ser bobo. Não pode ter regulação, não precisa ter regulação pra nada, não seja esse bobo. Mas você também não precisa ser um idiota que acha que tudo tem que ser super regulado. Dito isso, é óbvio, é mais do que claro que para uma pessoa ser para um cara ser um bom jornalista, ele não precisa de um diploma em jornalismo. Você tem médicos que são bons jornalistas. Você tem engenheiros que são bons jornalistas. Você tem pessoas que sequer são formadas e são bons jornalistas. E você tem jornalistas formados que são maus jornalistas. Então, isso que o Supremo está fazendo agora
Não tá nem um pouco próximo da realidade. O que o Supremo está fazendo agora, de ficar tentando rever essa decisão, não, que jornalista agora tem... É uma forma de calar a imprensa, cara. É uma forma de falar, meu, vamos dar uma diminuída nesse mercado? Vamos restringir um pouco mais? E eu vou te falar o que vai acontecer. Vocês não vão acabar com o trabalho jornalístico das pessoas. Primeiro, porque um jornalista sem diploma pode trabalhar para alguém com diploma. Você só vai criar essa dificuldade. Segundo, que a pessoa pode fazer uma faculdade, às vezes EAD, e simplesmente virar um jornalista com diploma. Eu vou dar um exemplo para você. Em 2002, acho que era, eu fazia taekwondo com seu irmão, nessa época, Hapkido, essas coisas, e saiu naquela época uma norma que para você ser professor de arte marcial, você precisava estar formado em educação física. O que aconteceu? Você melhorou, nossa, incrivelmente a qualidade das academias de luta no Brasil? Não. Você fez EAD e pegaram um diploma que, cara, não servia pra nada, serve o cara pregar na parede e o governo não impediu o cara. Você que é mais velho, você que tinha lá você que foi adolescente no início dos anos 2000, você pegou isso daí. Você tava numa academia de luta e teu professor tem que fazer uma faculdade de educação física. Mudou alguma coisa? Mudou, não mudou nada, cara. Não mudou nada. Aí é óbvio, se você tem uma farmácia, você precisa de um farmacêutico lá dentro. É óbvio. Você vai fazer uma fisioterapia, você precisa de um fisioterapeuta. Então, sim, cara, as profissões são diferentes. A gente precisa parar com esse ego, com esse orgulho idiota. Não. A minha profissão é igualmente importante. Eu preciso de um órgão. Não, você não precisa de órgão de classe. Tem coisas que você não precisa de órgão de classe. Essa é uma delas. E vou dizer mais. Você sabia que a imprensa brasileira, que não é, tá? De uma forma geral, das melhores. Você sabia que a imprensa brasileira, ela dá show na imprensa americana? Você sabia que na imprensa americana uma fofoca vira manchete e é levada muito mais a sério do que aqui no Brasil? Você sabia disso? Assim, aqueles jornalistas de fofoca, tipo Léo Dias, tipo Leão Lobo, eles ficam gigantescos nos Estados Unidos. E você tem sites especializados só em fofoca celebridade que são absurdamente gigantes. Você pega, por exemplo, o TMZ. O TMZ é uma porcaria, velho. O TMZ é só um site de fofocas, né? E é gigante nos Estados Unidos, né? Então, cara, só abre mão disso. Voltando ao vídeo do Alexandre Moraes, vamos ver o que ele falou. Coloca na tela aí. Conhecidos, sérios, que não têm diploma, olha, há sempre um período de transição, o reconhecimento daquele que já está na profissão, mas da mesma forma que no início do século o Brasil admitia rábulas, as pessoas não formadas em direito, isso foi afastado com uma regra de transição. Hoje, com as redes sociais, em que qualquer pessoa acorda e diz, a partir de hoje eu sou um jornalista, e começa no seu blog a ofender a honra de inúmeras pessoas. Pausa. Deixa eu falar uma coisa, meu querido. Primeiro que você deu um exemplo péssimo, tá? O cara, para ele ser advogado, eu acho que de fato ele precisa de uma regulação. Hoje, do jeito que é feita a OAB, não é o jeito certo, mas é claro que você precisa de uma regulação. Por quê? Porque você está decidindo a vida de uma pessoa, por exemplo. Você vai ser advogado criminal de alguém, às vezes você vai decidir se esse cara vai ser preso ou não. Então, primeiro lugar, sim, você precisa de uma regulação para regular muito a atividade, né, de advocacia no Brasil, ainda mais num país como o nosso, onde você tem o maior número de advogados per capita, tá? E você tem um número de litígios absolutamente... Se não me engano, aqui no Brasil, nós somos recorde, nós somos líderes em litígios, né? E nós temos mais do que o dobro do que o segundo lugar em número de litígios. Nós somos um país altamente litigioso. A gente adora processar uns aos outros. Então sim, cara, tem que ser uma atividade extremamente regulada, tá? Agora, você exigir diploma de jornalista, você acha que você vai acabar o quê? Com as notícias contra o STF? Ah, porque hoje qualquer um na internet se diz jornalista e sai ofendendo todo mundo. Tá, o cara pode fazer isso sem ser jornalista. Vamos lá, continua. E se escudar na liberdade de imprensa, e claramente nós não podemos normalizar isso e tratar essas pessoas como a imprensa séria, o jornalismo sério. Então, talvez seja realmente o momento de refletirmos com uma regra de transição para aqueles que já exercem seriamente a profissão, mas como qualquer outra profissão no Brasil, uma regulamentação para evitar
exatamente é que, e Vossa Excelência disse, talvez o PCC, talvez o Comando Vermelho comece, não. Infelizmente já se infiltraram em redes de desinformação nas redes sociais. E aí basta colocar especialista, jornalista, para tratarmos como tal. Então, é um momento de seriedade, principalmente para garantir o que é mais importante na Constituição nesse tema, a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é um dos pilares fundamentais da democracia. Se nós deixarmos que a imprensa seja contaminada por pessoas que não são da imprensa, não são jornalistas e não lutam pela informação, nós estaremos desgastando um dos grandes pilares da democracia. Gostou desse corte? Então não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo.